Bem lembrado. Pronto, agora está gravando. Bem lembrado, porque senão a gente ia perder essa aula toda. Está Mas, falando do Zé. então, vamos começar de novo. Capítulo 1, verso 1. Estou brincando. Mas o que eu estava dizendo, que João, quando ele conta a história de Jesus, quando ele lembra do que Jesus fez, das coisas que ele falou e das coisas que aconteceram na vida do Cristo, ele conta muito o aspecto espiritual, e ele conta muito o aspecto do amor. Então, a carta dele, por isso até ele é chamado de o apóstolo do amor, ou discípulo do amor, porque ele enfatiza bastante essa questão do amor de Deus para conosco, o amor de Jesus para conosco. Então, você vai ver no Evangelho de João, o Evangelho inteiro, ele fala sobre o amor, desde o começo. Ele está falando sobre o amor de Deus, e por que Jesus veio? Veio por amor, né? Por que ele padeceu? Por amor. Então, ele está sempre enfatizando bem essa questão do amor de Deus para conosco e da salvação que vem por meio do Filho, a salvação que vem por meio de Jesus. Então, quando ele está contando uma história, a gente vai ver daqui a pouquinho, eu vou entrar um pouco mais no detalhe de alguns capítulos, a gente não vai ver a carta inteira hoje, né? Não vai ver o evangelho inteiro hoje, possivelmente a gente vai chegar até o capítulo 10, mais ou menos, e na próxima aula a gente vê o final, mas a gente vai ver daqui a pouco que algumas passagens que se repetem nos outros evangelhos, o ponto de vista de João ele é bem peculiar. Tá? Quando os outros evangelhos são um pouco mais, digamos, mais precisos, mais exatos, como Lucas gosta de fazer, Lucas ele tem sempre aquela coisa de saiu daqui, veio para cá, enquanto chegou aqui fez isso, fez aquilo. Ele é bem metódico, né? O de Lucas. Mateus e Marcos são um pouco menos metódicos, só que eles cada um aborda um aspecto. A gente já estudou essas cartas. E João ele está sempre enfatizando o amor. E ele não gasta muito tempo explicando de onde veio para onde foi. Ele até fala, foi para Cafarnaum. Mas não dá muito detalhe de quanto tempo levou, quanto tempo caminhou. Ou então ele já começa assim, tá? Estando ele na Galileia. Então ele não falou de onde veio, para onde foi, o que fez, como é que subiu, como é que desceu. Você vai ver em Lucas que está o tempo inteiro, não, subiu até não sei o que lá, pela estrada que vai para não sei aonde, falou com não sei quem. Então ele dá mais detalhes. João não. João fala assim, olha, lá na Galileia aconteceu isso aqui. Ô, Simples, Renato, direto ao ponto, tenho só uma enfatizando. dúvida inicial. Diga. Desculpa a minha ignorância. Não, pode Eu falar. gostaria de saber se foi o próprio João que escreveu o Evangelho. Isso eu nunca investiguei. Então, não tem muita dúvida sobre isso, tá? O Evangelho foi mesmo escrito por ele, mas é uma coisa que era comum naquela época, era que alguém estivesse escrevendo. Então, quer dizer, muito possivelmente ele ditou para alguém que foi escrevendo. Que nem a gente viu no final da carta aos Romanos, a gente sabe que foi Paulo que escreveu a carta aos Romanos, mas no finalzinho fala me fugiu agora o nome da pessoa, mas ele fala eu, não sei o que lá, também mando saudações. E é um outro nome que não é o de Paulo. Então, isso é o que a gente chama de amanuense, né? Uma pessoa que escreve enquanto o outro está ditando. Muito possivelmente com João foi isso também, porque essa carta ela foi escrita perto do fim da vida de João. Ele não escreveu enquanto as coisas aconteciam, ele foi escrevendo de memória, ele foi escrevendo das pregações dele. Né? Conforme ele foi pregando, ele escrevia algumas coisas e muito possivelmente foi ditado. Tá? Então, assim, Tércio. Tércio, deu eco. Foi... É. Ah. Esse aí tá, que foi o que escreveu. Atos não. Como é que chama? Romanos, né? Bom, então assim, respondendo sua pergunta, o Evangelho foi escrito por João. Tá? Eu fiz um resumo aqui, rapidinho, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou projetar. Cadê? Aqui, share screen. Pronto. Então, a gente tem algumas ênfases na carta, né? Então, primeiro, Jesus é o verbo de Deus. Pessoal, quem não estiver falando, eu não mudo, tá? Para não dar eco. Então, uma ênfase que ele dá. Eu estou ouvindo eu falando. Espera aí só um pouquinho, rapidão. Eu vou botar mudo em todo mundo. Vou falar, tiro o mudo, tá? Pronto. Então, o meu está falando? Tá. Então, vamos lá. Então, primeira coisa. Ele já começa o livro falando isso. Jesus é o verbo de Deus.
Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. Então ele já começa logo de cara, para não deixar nenhuma dúvida. Esse verso que eu li agora há pouco, no capítulo 1, verso 1, e depois no verso 10, 11, 12, ele também reforça isso. E no 14, de novo. Na verdade, do 1 até o 14, ele está falando sobre Jesus. Jesus é a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E aí, um pouco mais para frente, ele fala que Jesus é o Verbo. Então, ele enfatiza isso. Jesus é o Verbo de Deus, Jesus é o Messias, e Jesus é o Filho de Deus. Ele existiu desde a eternidade, ele se fez humano, morreu e ressuscitou. E ele nos faz co-herdeiros com Deus. Tá? Então, isso aí é um resumão do que João diz na carta dele, no evangelho dele. Ele enfatiza bastante essa questão de que Jesus, ele é a luz do mundo. E através dele, e apenas através dele, é que nós podemos ser salvos. Tá? O livro, ele pode ser dividido de várias formas, tá? Mas principalmente a gente pode dividir em duas partes grandes, assim. Uma que vai do 1 ao 11, a gente vai tentar chegar no 11 hoje, possivelmente vai dar tempo, tá? E uma que vai do 12 até o 21. Do 1 ao 11, a gente vai ver que a ênfase dele é nos milagres e nos sinais. Então, João está o tempo inteiro mostrando para a gente o que Jesus fez de milagre, de sinais, o que Jesus fez para mostrar que ele é mesmo o Filho de Deus. Como que ele agiu aqui na Terra, de forma a mostrar que ele é o Filho de Deus. E eu estou falando e não estou projetando. Pronto. Então, a gente consegue ver várias coisas. Então, ele recebe autoridade para julgar. Isso é uma das coisas que Jesus recebeu. Ele recebeu autoridade da parte de Deus para julgar. Tem uma passagem, a gente vai ver ela daqui a pouquinho, que Jesus fala, ele próprio fala, né? Que Deus, ele próprio não julga, mas que deu a ele a autoridade, deu a ele, Jesus, a autoridade de julgar. Porque Jesus se fez homem. E sendo carne, ele conseguiu autoridade para julgar os outros homens, porque ele sabe o que é ser homem. Então, o próprio Cristo fala isso, né? Ele fala também sobre o pão da vida, ele é o pão da vida. Ele fala que ele é a luz do mundo, ele dá a vida, né? E aí tem um exemplo de Lázaro, que é a ressurreição. Quer dizer, Jesus, ele é o Senhor da vida, é o Senhor da morte. Ele venceu a morte. Mas mesmo antes dele vencer a morte, ele já era Senhor da morte. Porque ele pode chegar para Lázaro e falar, Lázaro, levanta e anda. E quantas outras vezes que ele fez isso? Né, a menina, filha do centurião, enfim, tem várias outras passagens que Jesus ressuscita pessoas. Então, ele é o Senhor da vida e da morte. É ele quem determina. Tá? E na segunda parte, que a gente vai ver na próxima aula, a gente vai ver o relacionamento dele com os discípulos, como que ele age entre os discípulos e tal, vários ensinamentos. A gente vê também a promessa do Espírito Santo e a promessa de retorno. Tá? Então, vamos começar aqui do começo. A gente já está lá no capítulo 1. Eu vou descer um pouquinho. Então, seguindo aqui na sequência de João. Então, ele começa falando que Jesus é a encarnação do Verbo. Aqui, ó, no 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, e glória como unigênito do Pai. Então, ele está, você vai ver que na carta inteira, ele vai ver destaques de Jesus sendo o Filho de Deus, o legítimo Filho de Deus. Ok? Bom, na continuação aqui, do 15 até o 20, acho que até o fim do capítulo, ele vai falando do João Batista e o relacionamento dele com Jesus. Qual que é a importância do João Batista? Primeiro, porque João Batista, ele cumpre várias das profecias. Então, muitas das profecias que foram feitas no Antigo Testamento se cumprem em João Batista, no sentido de que João, ele é aquele que veio abrir o caminho para o Messias. Ele veio anunciar a chegada do Messias. Ele veio anunciar a chegada do Cristo. Ele é a voz que grita no deserto. Quando perguntaram para ele, né, quem que é você? Você é o Messias? Não, não é o Messias. Eu não sou o Cristo. Está falando aqui no 20, capítulo 1, verso 20. Então lhe perguntaram, então quem que é você? Você é o Elias? Né, o povo cismava com Elias, achava que Elias era o cara. Né? Perguntaram para João Batista, perguntaram para Jesus se era Elias. Né, você é o Elias? Não, não sou eu. E você é o profeta? Também não, não sou eu. Então quem é você? Né? E aí ele responde, eu sou a voz que clama no deserto.
como disse o profeta Isaías. Então está aí, uma das profecias já cumpridas, e o próprio João Batista menciona isso. E aí os fariseus, eles meio que ficaram chocados, né? Falam, mas peraí, você não é profeta, você não é o Elias, você não é o Cristo, então por que você está batizando? E aí vem uma resposta clássica, que a gente já conhece, já viu pregações sobre isso, que João Batista dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas passaram em Betânia, etc. Né? Então, João Batista está batizando com água, e quando veio Jesus, ele batiza Jesus, aí ele menciona essa passagem da pomba descendo sobre... cadê aqui embaixo, ó, no 33. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aí, vi que tem testificado que ele é o Filho de Deus. Então, aqui, a importância de João Batista, Jesus menciona isso logo em seguida, no capítulo 2, quando ele fala assim que se eu tivesse dado testemunho de mim mesmo, isso não seria o suficiente. Mas quem me testifica é o Pai. E outros testificam a respeito de mim mesmo. Então, quando ele fala sobre isso, ele está trazendo a memória de João Batista, falando que ele é o Cristo. Né? Então, João Batista, através da mensagem dele, a mensagem de João era a mensagem de arrependimento, né? Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. E aí vem Jesus. E Jesus fala, então, cheguei. Basicamente isso. Cheguei. Né? E logo em seguida, assim que Jesus foi batizado, ele já recebe os 2 primeiros discípulos. Aí o texto continua explicando, né, o relacionamento entre os discípulos. E é importante uma passagem aqui no 41, em que assim, André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguiu Jesus. E ele achou, aqui no 41, e ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias. Achamos o Messias. Encontramos o Cristo. Tá? Então, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, aqui, ele está falando, usando o termo em hebraico, e depois ele usa o termo em grego. Lembrando só que o evangelho inteiro foi escrito em grego. Então, tem algumas vezes que ele traduz. Aqui, por exemplo, um pouco mais para cima, no 38, ele fala, disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre. Então, percebe que essa é uma tradução que, quando você está em português, ela até faz algum sentido, porque Rabi não é uma palavra em português. Mas esse texto foi escrito em grego. Rabi é o texto em hebraico. E quer dizer mestre, enfim, ele traduz para o grego. Tá? Jesus, então, os 2 primeiros discípulos, André e Pedro. Simão, também chamado Pedro. Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. De novo a tradução. Até aqui tudo bem? Então, seguindo aqui no capítulo 1 ainda, você tem outros testemunhos de pessoas dizendo, encontramos o Messias. Dá uma olhada aqui no 45. Filipe, que já tinha encontrado com Jesus, encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Ou seja, aqui tem mais um testemunho e mais referências para o Antigo Testamento, dizendo que Jesus, ele é o Messias. Jesus é aquele de quem Moisés escreveu na lei. De novo, está ligando lá para o Antigo Testamento. Qual que é a intenção dele? Vocês lembram quando eu falei de Mateus, Marcos e Lucas? Que eu comentei que Mateus, ele escreveu para um povo, Marcos escreveu para outro, Lucas escreveu para outro. Vocês lembram disso? Cada um escreveu para um público diferente? Sim, lembro. Aqui, João, ele escreve também para um público que já conhecia ele escreve para os judeus, tá? Em resumo é isso, mas a mensagem dele ele coloca de uma forma que ela é eterna, né? Como já foi mencionado, ele escreve para a humanidade. Então, ao mesmo tempo que ele está se referindo de quem Moisés escreveu na lei, ou seja, ele está supondo que a pessoa para quem ele está falando conhece a Moisés e sabe o que Moisés escreveu na lei. Tanto que aqui ele não explica o que Moisés escreveu na lei.
Aqui ele não fala nada, ele simplesmente fala que Moisés escreveu na lei. Mateus ele já explica, sempre que ele cita alguma passagem de alguma tradição judaica, ele explica a tradição. Não sempre, mas muitas vezes ele explica o que significa aquela tradição. João não está preocupado com isso. João ele está escrevendo para o pessoal que já conhece Moisés e já conhece a lei. E aí, ele falando isso, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, ele já está fazendo uma referência direta ao Messias, quem eles estavam esperando. E aí ele explica quem é o Messias. Jesus, o Nazareno, filho de José. E aí tem uma polêmica, que era uma polêmica comum, que era basicamente o seguinte, mas espera aí, lá de Nazaré sai alguma coisa boa? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Eu acho que, assim, se a gente for comparar com hoje, seria alguma coisa tipo, sei lá, é, Jesus é o que saiu de Capão Redondo. Né? Oh, mas sai alguma coisa lá de Capão? Né? Um bairro tão violento, tão perigoso aqui de São Paulo. Né? Ah, ele veio lá da Rocinha. Não, mas dá para ser alguma coisa boa da Rocinha? Quer dizer, ele foi até, de certa forma, irônico. Né? Natanael, ele falou, mas de Nazaré pode ser alguma coisa boa? Bom, e aí ele respondeu Filipe, vem e vê. Veja você mesmo. Bom, e aí tem essa conversa de Jesus com Natanael, e em resumo, Natanael creu. As bodas de Canaã, eu vou passar rapidamente, tá? Vocês já conhecem a passagem, foi quando Jesus transformou a água em vinho. E o único ponto aqui, não quero entrar muito no detalhe disso, aqui vale uma boa pregação, como a gente já viu algumas, mas um ponto que eu queria enfatizar aqui é que no 12, ele fala, né, que depois disso desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então, nesse ponto aqui, ele já tinha discípulos, e aí também essa é uma questão que, digamos, polêmica nos últimos 2000 anos, principalmente dentro da Igreja Católica, a questão dos seus irmãos, com a sua mãe e os seus irmãos. A Igreja Católica até hoje alega que Maria morreu virgem. Né? Então, eles entendem que seus irmãos aqui é como a gente fala, que eu sou seu irmão, nós somos irmãos em Cristo. Mas eles não entendem que é literalmente irmãos de Jesus, digamos, do lado humano de Cristo. Porque Maria era virgem, morreu virgem, nasceu virgem, enfim, era tudo virgem, então não dava para ter seus irmãos e seus discípulos. Tá? Esse aqui é um pedaço polêmico, só queria que vocês notassem essa questão, mas aqui é literalmente irmão. Tá? O ponto é que depois que Jesus nasceu, Maria e José tiveram filhos e filhas. Não só filhos, filhos e filhas. Tá? Tanto que um dos filhos, um dos irmãos de Jesus, era um dos discípulos de Cristo. Então, assim, não tem muita dúvida no Evangelho de que Jesus tinha irmãos de sangue, vamos colocar dessa forma. Irmãos nascidos também de Maria e de José. Tá? Então, se algum dia você for falar com algum católico e tal, que o cara falar, não, porque Maria é isso, Maria é aquilo, pede para o católico abrir na Bíblia dele e ler João 2, verso 12. Tá? Não pega na tua Bíblia, porque senão ele fala, não, tua Bíblia é diferente, a tradução é diferente. Não, então pega na tua. Na Bíblia Católica tem essa passagem aqui também. Tá bom? Esse aqui é um texto, por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque esse aqui é um texto que mostra o primeiro milagre, ou seja, já tem a importância de Cristo. E ele fala ainda, né, que ainda não é chegada a minha hora. Então, esse primeiro milagre foi meio que, vamos colocar entre aspas, ele foi forçado por Maria. Maria, sendo mãe de Jesus, falou, não, vai lá, vai, ajuda aí, pô, acabou o vinho, dá uma força aí. E Jesus falou, não, peraí, não chegou a minha hora ainda de ficar fazendo milagre. Mas mesmo assim ele foi e fez, tá? A pedido de Maria. E aí, então, você tem a comprovação de que Jesus é Deus, você tem a comprovação de que Jesus é o Cristo e tinha poder de fazer milagres, e ao mesmo tempo você tem um testemunho de que Jesus tinha irmãos. Jesus purifica o templo. Esse aqui também não vou entrar muito no detalhe, vocês conhecem também, mas aqui basicamente ele afasta do templo as pessoas, os cambistas e os mercadores da fé. Tá? Então, outro dia, eu estava conversando com o Rodrigo, acho que até na aula ele comentou sobre isso, né, em relação a igrejas modernas que usam o evangelho até como uma desculpa, um pretexto para ganhar dinheiro. Né? Uma vez um amigo meu que é ateu,
Ele perguntou para mim, ele falou, mas por que você trabalha tanto? Por que você não abre uma igreja? Você vai ficar rico. A visão deles é essa, quer dizer, você abre uma igreja, você fica rico porque você arranca dinheiro do povo. E é triste isso, né? Porque não tem nada a ver, não tem. O propósito da igreja não é você tirar o dinheiro do povo, mas dado ao que a gente vê por aí, a impressão de quem é descrente, de quem não é cristão, é essa, de que a igreja serve para tirar dinheiro do povo. E aqui se tem uma passagem que é muito clara de Jesus falando: né? Para de usar o meu templo como comércio. Então ele começa a jogar, expulsa do templo todos os cambistas, expulsa os mercadores, expulsa, derruba as mesas, né? Vira as pombas. Isso aqui, ele dá uma boa pregação. Então, eu só vou dar um spoiler rapidinho. Não vou pregar esse texto aqui, mas isso aqui dá também umas 2 horas de pregação. Eu só vou dar um spoiler aqui, que é o seguinte: a grande questão desse texto não é tanto você estar vendendo coisas no templo. Então, assim, não teria problema se você for vender, sei lá, um livro evangélico que você está vendendo numa igreja, não tem problema você fazer isso. O problema aqui é que eles estavam deturpando a ordenança, eles estavam deturpando a própria fé. Porque a questão é que você tinha que sacrificar um animal, você tinha que sacrificar uma ovelha, você tinha que fazer os sacrifícios, né? Até a vinda de Cristo isso ainda estava estabelecido, a questão dos sacrifícios e tal, para limpar o seu pecado. E isso não podia ser um negócio que você vai lá, paga e limpa. Porque isso dá margem, por exemplo, para o que aconteceu durante mais de 500 anos de venda de pedacinhos do céu. Né? Até hoje ainda tem, você paga, você ganha o céu. Se você comprar a vassoura ungida dos 318 pastores, a terra retirada do rio de não sei aonde, a pedrinha que está, sabe? Você está pagando para ganhar o céu. Era isso que acontecia lá, e foi contra isso que Jesus foi contra. Não é a questão de você vender coisas na igreja. A questão é quem ia também. lá e comprava essas coisas acreditando que isso ia dar para eles a redenção, que isso ia dar para eles a cura. Oi? Vendia indulgências. Então, era quase, foi um princípio da indulgência. Porque ele vendia a pomba para limpar o próprio pecado, mas assim, no final das contas acabou virando um comércio. Eu tenho pecado, eu vou lá comprar uma pombinha e limpo meu pecado. Eu fiz um erro, eu vou lá comprar uma ovelha e limpo meu erro. Então, no final das contas, o negócio acabou virando vender o céu. No final das contas, foi isso. E foi contra isso que Jesus foi. Foi isso que fez com que Jesus ficasse tão irado, porque eles não tinham entendido nada do que era a própria fé, do que era o próprio conceito da religião, o próprio conceito da redenção. A redenção ela não é vendida por dinheiro. A redenção não é comprada por bens. A redenção ela é baseada na graça por meio da fé em Cristo. E antes disso, a redenção vinha por meio do sacrifício. Mas era um sacrifício que tinha que ser sentido. Não era uma coisa que podia ser comprada. E aí ele vai e fala, não, então peraí. E aí diz aqui no 17, né? Peraí que eu parei de projetar. No 17 ele fala, o zelo da tua casa me consumirá. Então, quando você lê esse texto nos profetas, ele fica meio estranho, mas aí fica muito claro. O zelo da tua casa me consumirá. Qual que é a tradução disso aqui? Como é que a gente pode traduzir essa frase? O que é zelo? Qual que é um outro sinônimo para zelo? Cuidado? Cuidado. Cuidado é uma boa tradução. É a palavra que eu tinha na cabeça mesmo. Então, o cuidado da tua casa, ou seja, o carinho, o amor. E aí a gente pode fazer uma ligação também com o amor que Jesus tinha pela própria igreja, porque o templo, naquela época, representava o relacionamento da humanidade com Deus. O templo era um símbolo disso. Então, quando Jesus vai lá e tenta limpar o templo, expulsando os mercadores, fazendo aquela confusão toda, o que ele está fazendo é exatamente isso. Ele está tirando desse relacionamento do homem com Deus os intermediários, os mercadores do céu.
né? Então, o zelo da tua casa me consumirá significa que ele ia ficar irritado com isso, e realmente isso aconteceu. E aqui ele já tem uma das primeiras profecias que sai da própria boca do Cristo, que é, ele está tratando aqui, em 3 dias eu reconstruirei, ele está falando aqui da ressurreição. Então, quando ele responde, ele estava dando o exemplo do templo, né? Ele fez aquilo lá no templo, e aí perguntaram, mas espera aí, como é que a gente sabe que você é o Cristo? Né? Que sinal que você tem aí para mostrar? E Jesus respondeu, destruir esse santuário, apaga esse santuário, e em 3 dias eu reconstruirei. Aqui ele não estava falando do templo de pedra, aqui ele estava falando do templo, aqui João explica, né? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Né? Vocês vão me matar e em 3 dias eu volto. É basicamente o que ele estava dizendo, mas sempre com uma linguagem parabólica, uma linguagem de parábolas. E aí João continua explicando, né? Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isso. E creram na Escritura e na palavra de Jesus. Bom, então, aqui ele tem uma passagem de Nicodemos que ele é muito interessante, porque a impressão que dá é que Jesus não está respondendo a pergunta de Nicodemos. Vocês já pararam para ler esse texto com cuidado? Vocês já viram esse texto aqui com carinho? Nicodemos, ele vira para Jesus e a impressão que dá, assim, que Nicodemos está concordando com Jesus. Mas Jesus conhece o coração do homem. E a resposta que ele dá, a impressão, né, parece que ele não está respondendo o que Nicodemos perguntou, mas a resposta de Jesus ela é muito mais profunda, porque Nicodemos ele está falando das coisas materiais, ele está falando das coisas desse mundo, e quando Jesus responde, ele responde das coisas do mundo espiritual, ele responde sobre o reino de Deus, não sobre as coisas desse mundo. Então, quando Jesus disse, em verdade vos digo, aqui eu estou lendo no 3, verso 3, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí tem aquela velha conversa, né, com Nicodemos, falou, não, mas peraí, como é que eu vou nascer de novo? Vou voltar para a barriga da minha mãe? Como é que eu faço isso aí? E aí Jesus explica. E isso aqui, esse capítulo 3, de 1 até o 15, ele é também um excelente resumo do que é a salvação em Cristo. Então, quando alguém fala, eu aceito Jesus, o que acontece no mundo espiritual? Está aqui a explicação do que acontece no mundo espiritual. Você nasce, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água e do Espírito? Do que ele está falando aqui? Qual é o significado dessa expressão? Quem não nascer da água e do Espírito. Ela simboliza o batismo. Exatamente. Precisamente. Simboliza o batismo. Né? Então, isso aqui não é que ele simboliza o batismo, é que o batismo simboliza esse nascimento. Então, quando você batiza, eu já falei sobre isso numa outra aula, você está morrendo para a carne, quando eu falei de Romanos, me fugiu agora o capítulo que ele fala sobre o batismo, mas a gente viu isso, que quando você é batizado, você morre para a carne e renasce do Espírito. Então, está aqui uma explicação do batismo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não morrer para a carne e não renascer do Espírito não pode entrar. E aí a explicação, né? O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Em Romanos, Paulo elabora bastante isso aqui. Ele tem um capítulo inteiro sobre isso. E aqui, vocês lembram quando a gente leu Romanos, que ele fala assim que se você é escravo do pecado, você é escravo da carne. Né? Ou o contrário, se você é escravo da carne, você é escravo do pecado. E o pecado, ele leva à morte. Mas para você se tornar, para você buscar a vida, você tem que ser escravo do Espírito. Né? E aí sim, aí você recebe a glória, aí você recebe a graça, e aí sim você vai receber a vida. Ele estava elaborando em cima dessa frase de Jesus. O que é nascido da carne é carne. E, portanto, nascido da carne é carne, significa que vai morrer. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, tem a vida.
Ficou clara essa questão aqui da carne e do espírito? A gente já tinha falado sobre isso em Romanos, mas aqui, quando Jesus fala, deu para entender bem? Gente, vocês estão tão tímidos hoje. Geralmente vocês falam um pouco mais. Ficou clara essa questão do morrer, nascer da água e do espírito, que da carne é carne, que é do espírito é espírito? É que você colocou mudo para todo mundo. Não, eu botei porque estava tendo ruído de fundo. Eu acabei Então, mutando mas aqui. isso é conversão, né, Renato? Exatamente. Nada mais é que a conversão. O próprio princípio, né? Da As conversão. experiências da carne, todo mundo tem, de um jeito ou de outro. Agora, do espírito, só através da palavra e a confirmação, né, pelo batismo. E aqui, concordo totalmente, é isso aí mesmo. Né? Então, aqui ele é a própria experiência A própria experiência da salvação é isso. Você morre para a carne, renasce para o espírito, né? E o batismo representa isso. Você morre e nasce novamente. Aí no final aqui do 13 até o 15, Jesus ele fala, né? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Então aqui de novo Jesus está mostrando que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus. E quando ele se refere a si mesmo como o Filho do Homem, ele está se colocando numa posição que é uma posição assim teologicamente difícil de explicar, mas que a gente consegue entender, porque Jesus, ele é Deus que se fez homem. Então, por isso que ele se refere a si mesmo como filho do homem, porque ele é Deus, mas ele se fez homem. Né? Quando você diz que é filho de, isso também a gente já tratou em outras aulas, o filho da ira, o filho do trovão, o filho de... Sempre que a Bíblia fala que é o filho de alguém ou de alguma coisa, ele está trazendo para si os atributos e características daquilo do qual ele é filho. Então, quando você fala que é filho do homem, ele tem as características de homem. Mas ele também fala que ele é filho de Deus, e, portanto, ele também tem as características de Deus. A gente vai ver isso logo em seguida, porque os fariseus pegam nisso. Quando Jesus fala que ele é filho de Deus, os fariseus pegam e falam, ele está cometendo heresia. Ele está se colocando igual a Deus. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá um pouquinho mais para frente aqui nesse texto mesmo. Mas aqui, nesse pedaço, ele fala que ele é filho do homem, mas ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Então ele está dizendo de onde ele veio. De onde ele veio e o que ele foi fazer. E ele dá uma profecia aqui de novo. Do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então aqui ele já está falando sobre a crucificação. Nesse ponto, certeza, ninguém sabia do que ele estava falando. Nesse pedaço da pregação de Jesus, ninguém tinha a menor ideia de que ele seria crucificado. Isso aqui era uma profecia que na época não foi entendida, mas depois, quando esse livro foi escrito, eles já sabiam do que se tratava. Para que todo que nele crê tenha vida eterna. E aí, texto clássico, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. E o julgamento é esse. Olha só que curioso, porque ele já fala do julgamento e já explica o que é. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Então esse aqui também é um texto, digamos, difícil, né, teologicamente falando. E alguém saberia me dizer por quê? Qual que é a dificuldade que tem esse texto aqui? Do 18 até o 21? Por que esse texto aqui é complicado? Será porque não existe nenhum justo sequer na Terra? Esse é um ponto importante. E aí dizer que eu ando na verdade, logo os outros ficariam com raiva porque todo mundo sabe que eu não sou perfeita. Eu acho que não é porque sabem que você não é perfeito, mas eu acho que é porque você anda na verdade. Quem anda na verdade está indo contra o mundo, né?
E tem um outro ponto aqui nesse texto aqui que pode ser um pouco complicado, porque, de certa forma, ele está falando de que quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, ao mesmo tempo que ele está falando que quem nele crê não é julgado, ele está falando que quem pratica a verdade se aproxima da luz. Então, isso aqui ele dá margem para uma interpretação de que pessoas que não conheceram a Cristo, mas que praticaram a verdade, também serão julgadas de forma positiva, porque feitas em Deus. Porque as obras foram feitas em Deus. Então, a dificuldade aqui, e aí depois Paulo fala bastante sobre isso, a gente vai estudar mais vezes sobre isso, a dificuldade aqui é que tem gente que utiliza esse texto para falar que a salvação também é por obras. Ainda que em outros textos a Bíblia diz, não por obras para que ninguém se glorie. Mas como veio do próprio Cristo, do próprio Jesus dizendo, quem pratica a verdade a fim de que suas obras sejam manifestas, perfeitas em Deus, isso aqui é uma forma de você, uma das interpretações é essa, tá? Não é disso que Jesus está falando. O ponto principal desse texto é o quem crê não será julgado. Esse é o ponto principal, tá? Então é disso que ele está falando. Ele está falando sobre o julgamento e ele está falando sobre o que acontece com quem não crê. Esse é o ponto principal desse pedaço, tá bom? Aí ele continua, conta a história de João Batista, né? De novo ele fala sobre a relação de João Batista com Cristo, e João explicando para Jesus não, explicando para os outros quem é Jesus, e o Filho em relação ao mundo. Quer dizer, Jesus, aqui no 3:36, tem a conclusão desse texto que diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, isso aqui é muito importante, né? Então, isso aqui, de novo, está falando sobre a salvação que vem por meio do Filho. A salvação vem por meio da graça, e o nome é esse mesmo, de graça, ou seja, não tem nada que eu possa fazer para merecer, e não tem nada que eu possa fazer para pagar, ele é pela graça e por meio do Filho. É pela graça para quem crê no Filho. Esse vai ter a vida eterna. Deixa eu voltar lá no... Então, a gente falou de João Batista, a gente falou do início do ministério até 3:36. Agora, a partir do 4, a gente começa a ver Cristo, né, Jesus como sendo o Cristo, Jesus como um Cristo, e o início do confronto com as autoridades judaicas, as autoridades eclesiásticas. Do 4:1 até o 6:71, a gente vê vários exemplos de Cristo falando, né, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Cristo, e aí o início da briga com os fariseus. Nesse ponto, os fariseus ainda não estavam muito sabendo quem que era aquele cara, né? Quem que é aquele lá que se chamava o Filho de Deus. Mas ele começa aqui, eles começam a entender. Quer ver? Aqui, ó, no 4:1 ele já fala, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Aí já começa a perguntar, mas peraí, quem que é esse aí que está batizando mais do que João? Começa a chamar atenção. Jesus começa a chamar atenção. Na sequência veio o texto da mulher samaritana, também não vou entrar no detalhe dele, mas esse aqui é um texto maravilhoso para a gente estudar, entender. A única coisa que eu quero enfatizar é a questão de que Jesus afirma, né, quem beber dessa água tornará a ter sede, falando sobre a água do poço. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, isso aqui é um exemplo para a nossa vida. Eu preciso ser essa fonte. Eu preciso receber essa água para poder dar para os outros. Tá? Não adianta nada eu me encher de Cristo se eu não sou uma fonte. Tá? Eu vou parar por aqui hoje, só colocando mais um ponto em relação a esse pedaço aqui. Jesus, ele é a água viva, né? Mas não faz sentido que eu receba essa água só para mim. Eu receber a água viva só para mim
ela não é útil. Porque essa vida eu recebo, mas se eu guardar, eu perco. Vocês já viram a passagem dos dracmas, né? Dos talentos, né? Que o dono lá, ele dá os talentos, dá para um, dá um, para o outro dá 5, para o outro dá 10, e o que recebeu um guardou. Jesus, ele é assim também. Quando você recebe a Jesus, se você não se tornar fonte, e a fonte, ela fica parada. Você já viu a fonte numa garrafinha? Aqui está cheio de água. Isso aqui é uma fonte de água? Não é. E não é uma fonte de água. Isso aqui é só uma garrafinha cheia d'água. Quando eu me encho de Jesus, se eu me encher e ficar fechado, eu estou abençoando alguém? Jesus está sendo levado para o mundo? Jesus está sendo mais conhecido? Se eu receber e fechar? Não. Então, quando eu recebo dessa fonte, quando eu recebo da água viva, eu tenho que deixar ela viva, circulando. Eu tenho que encher o mundo dessa água. Eu tenho que levar para o mundo, porque o mundo tem sede de Jesus. O mundo tem sede de Deus. Então não adianta nada eu ter Jesus e guardar ele só para mim. A hora que eu recebo, que eu me encho dessa água viva, eu tenho que me tornar fonte de água viva. Ou seja, essa água ela tem que transbordar, ela tem que passar. Então uma coisa que é fundamental no cristianismo, se você quer ter uma vida cristã, se você quer seguir, né, a Jesus, isso é uma parte fundamental de seguir a Jesus. É você levar essa palavra. E quando eu digo levar a palavra, tem uns que têm dom de pastor, tem outros que não têm dom de pastor. Mas você não precisa ter o dom de pastor para levar a palavra. Você não precisa estar de pé no púlpito pregando para 500 pessoas. Você pode falar para o teu primo, pode falar para tua avó, pode falar para tua mãe, pode falar para o teu irmão. Você está levando a palavra quando você faz isso. Quando você ensina o teu filho, quando você ensina alguém a respeito de Cristo, você está sendo fonte de água viva. E essa fonte você não vem de você. Então você não precisa nem se preocupar sobre o que falar. Né? Tem uma passagem que fala exatamente isso. Quando você abrir a boca para falar, você não precisa nem se preocupar com o que vai dizer. Porque o Espírito traz à tua memória o que você tem que dizer. E a gente não pode guardar essa água. Quando eu recebo, eu tenho que me tornar fonte. Quando eu recebo, quando eu me encho dessa água, eu tenho que transbordar essa água. Eu vou encerrar a aula por hoje. A gente para por aqui. Eu achei que fosse chegar até o 10, mas a carta, a Bíblia, ela é tão cheia de coisa, tão cheia. E assim, não vale a pena ter pressa, né? É gostoso a gente ver os pedacinhos, é bom a gente ver os detalhes, é gostoso a gente ir estudando aos poucos, né? Porque se a gente vê com pressa, a gente acaba passando direto, acaba não vendo nada. Então, a gente não chegou até o 10, na próxima aula a gente vai possivelmente até o 11, e na outra a gente deve terminar a carta de João. Antes de a gente encerrar, alguém quer fazer um comentário final? Alguma dúvida? Alguma observação? Não? Então tá bom. Eu gostaria de pedir para alguém orar, mas aí eu vou deixar aberto, tá? Quem tiver vontade, só lembra de tirar o mudo e faz uma oração para a gente encerrar a aula. Graças te damos, Senhor, por este momento na tua presença, Senhor, por ter nos reunido, Senhor, ter capacitado, Senhor, irmão Renato, Senhor, que possamos cada vez mais, Senhor, estar na tua presença, Senhor, conhecer mais de ti, Senhor. Abençoa, Senhor, cada vez mais os estudos do Renato, os irmãos, Senhor, que entraram aqui, abençoe a família de cada um, Senhor, e os que não puderam entrar também, Senhor, que possamos na próxima aula entender mais de ti, Senhor, conhecer mais da tua palavra, Senhor, para poder, Senhor, te honrar e te glorificar, Senhor. Obrigado por mais esse dia e te agradecemos que possamos ter uma noite, Senhor, de sono confortável, para que possamos amanhã, Senhor, levar a tua palavra que aprendemos hoje para os nossos amigos e familiares. Em nome de Jesus é o que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e que Senhor. Deus ilumine a todos Amém. e traga paz. Amém.